Precursor do surrealismo em Portugal, poeta do realismo e do concretismo, provocador e irónico, O'Neill tocava o absurdo e o lugar comum com trocadilhos geniais, num jogo lúcido e lúdico de palavras. Falava de coisas sérias, do medo, do amor, de Portugal. Alexandre O'Neill era um poeta de Lisboa, boêmio assíduo, conservador de tertúlias, vagueava pelas ruas, de caderninho na mão, a tomar nota dos pequenos absurdos do cotidiano. Queria ver de perto a pátriazinha iletrada, apanhar-lhe os ridículos e parodiar os brandos costumes. Tratava o material recolhido com a mais fina das ironias, em trocadilhos certeiros e mordazes, num discurso povoado de neologismos, calão, gíria e tudo mais que pudesse tirar os portugueses do sério. Ele que se dizia um grande poeta menor, que gostava de sublinhar a inutilidade da poesia, foi neste ofício que se manteve até à morte em 1986. Antes de chegar a poeta, O'Neill, que reprovara nos exames e abandonara os estudos, aprendeu a viver de biscates e do que escrevia. Foi escriturário, empregado de seguros, tradutor de romances, de poesia e de manuais científicos, colaborador de jornais e revistas, autor de textos para cinema e teatro, televisão e rádio, letrista de fados e um dos mais importantes criativos publicitários. É dele o genial Amar e Mar, a ir e voltar, slogan com direito a figurar no dicionário de provérbios portugueses. Este irresistível jogo de palavras, exercício lúdico e de lucidez, faz parte da sua poesia. Como o lugar comum, o clichê, o gosto pelo absurdo que lhe ficou do surrealismo, movimento de que foi precursor em Portugal. Autodidata, individualista e provocador, via-se essencialmente como um realista que apenas registava o aqui e o agora, sem misticismos, porque detestava o que chamava de mistério da poesia. Percorria temas como o amor, o medo e a solidão, mas Portugal, país pobrete e nada alegrete, era recorrente nos versos que fazia. Cão, cão passageiro, cão estrito, cão rasteiro cor de luva amarela, para-lápis, fraldiqueiro, cão liquefeito, cão estafado, cão de gravata pendente, cão de orelhas engomadas, de remexido rabo ausente, cão ululante, cão coruscante, cão magro, tétrico, maldito, a desfazer-se num ganido, a refazer-se num latido, cão disparado, cão aqui, cão além e sempre cão, cão marrado preso por um fio de cheiro, cão a esbugar o osso essencial do dia-a-dia, cão estovado de alegria, cão formal da poesia, cão soneto de ão bem martelado, cão moído de pancada e conduído do dono, cão esfera do sono, cão de pura invenção, cão pé fabricado, cão espelho, cão cinzeiro, cão botija, cão de olhos que afligem, cão problema. Sai depressa, ó cão, deste poema. Bom, depois de ouvirmos este belíssimo poema, logicamente que poderíamos perguntar se realmente é um verdadeiro poema. Claro que estamos a falar de uma poesia num contexto surrealista, neste movimento que surgiu entre as duas grandes guerras, e podemos de facto verificar que por trás deste simples poema pode estar
uma ideia de libertação que se justificava precisamente na altura em que foi escrito. Sai depressa ao cão deste poema, podemos dizer que é o resumo de todo o poema. O sujeito poético, através da apóstrofe ao cão, dirige-se a esse cão que acaba por ser problema e pede-lhe, ordena-lhe que saísse depressa daquele poema. Ora, podemos perguntar que cão é este, por que razão teria de sair depressa e que poema é este? Certamente que não se estava a referir àquele pobre animal irracional, doméstico, o cão, mamífero, o tal amigo do homem. Ao ler o poema, apercebemos-nos que esse cão é uma personificação subtil. É esse cão-homem, caracterizado pelas sucessivas anáforas que o apresentam como objeto do poema. Objeto esse enriquecido pela excessiva adjetivação, pelos complementos do nome, pelos modificadores restritivos e pelas abundantes metáforas que facilmente nos levam para esse homem estrito, passageiro, rasteiro, vil, reles, ordinário, submisso, insignificante, fraudiqueiro, estafado, cansado, esgotado, ululante, coruscante, pobre, faminto, etc, etc, etc. Esse homem que vive num sistema enganador, totalitarista, que não o deixa ser verdadeiramente homem, obrigando-o a ser um cão submisso, sempre disposto a ir ter à mão do dono. Tal ser está longe da verdadeira humanidade, da verdadeira dignidade. A manipulação a que se vê sujeito verifica-se, portanto, nas várias metáforas que o caracterizam. Ele é comparado a uma para-lápis, um soneto martelado, um ser pré-fabricado, um ser espelho, ser cinzeiro, ser botija, portanto, um ser objeto. Este ser deveria sair depressa. Este advérbio depressa dá-nos, portanto, a ideia da urgência de praticar a ação, que neste caso é sair. Sair, porquê? Porque se tornou um problema e para resolver esse problema só há verdadeiramente uma saída. Abandonar o poema, o soneto, que, como sabemos, é tão formal, tão rígido, tão estruturado. Libertar-se dessa sociedade que o oprime, que o deixa ser verdadeiramente, que não o deixa ser verdadeiramente homem, esse sistema político injusto que acaba por reduzir o homem à sua ignorância, à sua insignificância, onde o único que ele poderia fazer era aprender a ler, a escrever e a contar, nunca a pensar pela sua cabeça, rezar, assistir ao futebol e obedecer aos superiores de uma forma cega. Como conclusão, podemos dizer que a utilização que o sujeito poético faz da anáfora, a anáfora, como sabemos, é um recurso de estilo em que evidencia, neste caso, o objeto, o cão, evidencia-o colocando no início de um verso, por exemplo, e neste caso ele coloca 17 vezes. Para quê? Para ironizar, para escarnecer desse homem-cão submisso a uma ideologia que facilmente o remetia para a sua própria ignorância. O levava a esse mundo animalesco onde facilmente era treinado para obedecer cegamente às ordens dadas. Para o sujeito poético, esse homem-cão, esse cão-problema, só teria
e tem uma saída: abandonar rapidamente o sistema. Como sabemos, isso não é fácil, torna-se muito complicado, porque ainda hoje continuamos, muitas vezes sem saber, a ser escravizados pelos poderosos, pelos governantes, pelo próprio consumismo, pela moda, pelo ter, que nos aprisionam e fazem de nós esses seres mesquinhos, esses homens-cão que vivem da aparência, que vivem num stress extremo, que são facilmente manipulados. Portanto, podemos dizer que também hoje o homem se tornou num problema que urge solucionar para bem do futuro da humanidade. Bom, espero que tenham gostado desta interpretação muito minha, deste poema. Reconheço que pode haver outras interpretações, mas eu acho que esta ideia de libertação do homem é importantíssima e torna este poema, o conteúdo deste poema, riquíssimo. Portanto, se gostou, pois ponham o vosso like, façam o vosso comentário e subscrevam o canal já agora. E nós por cá continuaremos a falar de poesia.